transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Hoje o programa Expressão Universitária da URI Erechim vai reservar um espaço para discutir um tema muito importante, que é o conflito das gerações no mundo corporativo, que já é uma realidade e merece uma atenção especial. Que muitas vezes, mesmo com objetivos, valores e estratégias comuns, os profissionais nascidos em épocas diferentes podem apresentar estilos de comunicação contraditórios que podem comprometer os resultados esperados pelas empresas. E quem está aqui hoje conosco para falar sobre esse assunto é o professor e jornalista Alexandre Acosta. Ele também esteve na aula inaugural dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui. E hoje dividindo um pouco do conhecimento sobre gerações com vocês e com o nosso público. Alexandre, a gente fala muito sobre gerações, mas muitas vezes esse conceito fica um pouquinho vago na nossa cabeça. Fala um pouquinho pra gente sobre o que são as gerações, quais são as gerações e um pouquinho dessas características, talvez pra gente se identificar se a gente ainda não se conhece. Bom, as gerações é um estudo que tem na história das relações humanas é muito recente. E nas últimas décadas as empresas têm dado maior valor para isso, porque têm percebido que é através do conflito de gerações que se resolvem muitas coisas dentro das empresas. Então, só para que o pessoal do público, o público de casa, saiba mais ou menos do que nós estamos falando, a geração X, né, por exemplo, são os nascidos a partir de 1955 até 1979. Os mais antigos, que nós vamos chamar de geração Baby Boomer, são os nascidos a partir de 1946 até 1954. Depois nós temos a geração Y, agora nós estamos passando pela geração Z e já estão nascendo os gerações Alpha, que nós vamos conhecer como geração Alpha, que são aqueles nascidos a partir de 2010. Como que se faz o estudo de uma geração? O estudo da geração a gente pesquisa como que essas pessoas, esse grupo de pessoas nasceram, né, em que ambiente eles nasceram, como que eles se comportam no ambiente familiar e depois como eles se comportam dentro das organizações. Então, um estudo de geração ele vai variar entre 25 e 30 anos para ter um estudo completo. Então, às vezes o público de casa pode pensar, né, eu escutei falar pouco sobre geração, no Brasil não tem muitos livros e isso é absolutamente verdade. Por quê? Os livros que temos sobre geração, a maioria deles são na escrita da língua inglesa, né? E alguns pouquíssimos traduzidos para o português. E como a geração ela leva muito tempo para se pesquisar, e no Brasil nós não temos uma cultura arraigada de pesquisa dentro das instituições, o que é um problema ainda, né? Então, o que nós temos de estudo normalmente é importado. Só que hoje, no mundo globalizado, fica bem mais fácil da gente saber que o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou o que está acontecendo na Venezuela, ou o que está acontecendo no outro lado do mundo, na China, ou seja, no Japão, algumas coisas se repetem ou se correlacionam com o público brasileiro, né? Então, hoje em dia é muito confiável as bibliografias estrangeiras em função dessa sintonia que existe com o mundo globalizado. Alexandre, a gente fala das gerações, os nascidos de tal até tal data, enfim, mas a gente pode considerar, por exemplo, que geração tem mais a ver com comportamento do que com idade? Isso é importantíssimo para o público de casa entender. Se você quer saber a que geração você pertence, você não pode olhar somente para a data
do seu nascimento, e sim tem que saber quais são os comportamentos que você tem dentro da atividade que você exerce. Por exemplo, muitas pessoas já devem ter dito, aquele menino de 14, 15 anos parece um velho, só fica assistindo televisão, não faz nada, não tem nenhuma relação externa a isso. Bem como pode ter aquele outro senhor de 60 e poucos anos que parece um jovem, né, de 15 ou 18 anos, que tem a sua moto, tem as suas músicas, está sempre bem-humorado. Então, geração não está ligada ao ano que você nasceu, e sim está ligado à atitude que você tem. Então, nós vamos ter atitudes que são pertinentes a distintos tipos de gerações, mas a pessoa não necessariamente é daquela geração pela postura que tem, pelo comportamento que ela tem. Então isso a gente tem que cuidar muito. E quando as pessoas perguntam assim, às vezes eu me sinto dentro de uma geração ou dentro de outra geração, é uma mistura de gerações dentro de mim mesmo, né? Isso não é um problema. Aliás, isso aí é muito positivo, porque quer dizer que você transita diante de várias gerações. E isso é absolutamente normal. Por exemplo, se você em casa tem um filho de 2 anos de idade, outro de 14 anos de idade, outro de 21 anos de idade, e você tem 35 anos de idade e seu esposo, sua esposa tem 40 anos de idade, vocês são uma família que tem 4, 5 gerações distintas dentro da mesma família. Então, muito provavelmente você sabe lidar com o filho menor, que já nota a diferença do que é o mais velho, você já nota que há uma diferença entre você e seu esposo ou sua esposa. Então, isso também, o ambiente que você está inserido, auxilia muito a você saber lidar com as distintas gerações. Esse ambiente, muitas vezes, Alexandre, ele é uma questão imposta. Por exemplo, que é a questão, vamos supor, do ambiente profissional, do mercado de trabalho. Em determinados momentos acontece da gente ir trabalhar com uma pessoa que é de outra geração e aí pode acontecer uma questão de conflito. Falha de comunicação, falha não, mas inconsistência de perfil, esse tipo de problema. Mas e aí? O que essa diversidade geracional traz para as empresas? Oportunidade, um desafio ou as duas coisas? Na verdade, as empresas inteligentes, as organizações inteligentes, o que elas estão fazendo? Elas estão mesclando distintas gerações em projetos, em algo para o futuro, em algo que elas desejam fazer. Por que as empresas estão fazendo isso? Porque até então nós pensávamos assim, eu comecei a trabalhar no mesmo lugar que a Fernanda trabalha e eu não fui com a cara dela, né? Não gostei dela, o santo não bateu, alguns antigamente falam, né? E isso não é verdade. Hoje a psicologia já tem ensino suficiente e bibliografia suficiente para nos demonstrar que muito desse problema é só um conflito geracional. Então não quer dizer que a Fernanda tenha um pensamento melhor que o meu ou que eu tenha um pensamento melhor do que a Fernanda. Apenas temos pensamentos diferentes sobre o mesmo tema. Por exemplo, eu penso diferente do que você sobre dinheiro, você pensa diferente do que eu sobre relacionamento e assim por diante. E essas respostas estão muitas vezes ancoradas nas gerações que nós diferentemente pertencemos. Então as empresas mais inteligentes, o que elas estão fazendo? Elas estão trazendo para dentro da organização essas diferenças, mostrando para o público interno que existe a diferença, para que as pessoas possam compreender que não é uma questão pessoal, não é uma questão de não gostar do outro, não é uma questão de não ir com a cara do outro, para ter um ditado mais popular, mas é uma questão de diferença de geração. Então nós temos que sentar numa mesma mesa, nós temos que sentar diante do mesmo objetivo e eu poder ter espaço para expor as minhas ideias e o mais velho ou o mais jovem também ter esse mesmo espaço. Que fica claro que não é uma questão pessoal, às vezes não é uma questão de pegar no pé de alguém, como muita gente diz, fulano tá pegando no meu pé só porque eu sou... Na verdade, acaba acontecendo essa questão dessa diversidade geracional. Dessa diferença entre gerações que é absolutamente salutar.
Basta a empresa, isso tem que partir da empresa, né? De dar essa chance das pessoas conversarem, exporem suas ideias, de terminar com aquela dicotomia de que eu estou há 10 anos aqui, então eu sei mais que você, né? Valorizar a ideia que vem de fora, valorizar o jovem que recém saiu da universidade e está entrando dentro do mercado de trabalho, e essa troca que é o essencial. Empresas como o Facebook, por exemplo, que são empresas que nós temos como modelo, né, em estilo organizacional, não existe diferença se você é o estagiário que entrou na semana passada para aquele diretor que está lá há 8 anos, né? Todo mundo tem uma voz dentro dos projetos, todo mundo tem uma voz dentro da atividade, o que torna a organização sempre vanguardista em tudo que ela faz. Né? Então, Alexandre, essa integração, quando bem administrada, é uma oportunidade, é emergente para as organizações. Quem deseja entrar no mercado de trabalho e as organizações que desejam reter talentos precisam estar muito atentos para isso. Né? Eu percorro o Brasil inteiro e vejo muitos empresários dizer: o problema de hoje é o jovem, porque ele não fica na empresa, ele fica 2, 3 meses e vai embora. Por que esse jovem tem problema? Será que isso acontece com 1, com 2, com apenas 3 jovens? Não, eu atendo empresas que têm 200, 400 funcionários e eles falam que o turnover dele, a rotatividade dele, chega a 30%, 40%. O problema não está mais no jovem. O problema está que aquela empresa não está dando a devida atenção para aquela geração. Né? E daí você pode me dizer assim: não, mas não tem o que mudar porque é uma empresa de produção, por exemplo. Lá na linha ele tem que fazer aquilo e não tem o que fazer. Existem muitas formas de você trazer o jovem para dentro da sua empresa e mecanismos para você manter esse jovem. Vou dar um exemplo para não ficar no achismo. Plano de carreira. Plano de carreira, quando a gente ouvia falar 10, 15 anos atrás, você ouvia falar em 3 anos, 5 anos, daqui 10 anos eu dou um salto na minha carreira. Hoje, empresas nos Estados Unidos trabalham com trimestres. Né? Então, a cada 3 meses, você ganha um novo plano de carreira. Mas isso é impossível fazer no Brasil? Não é impossível fazer no Brasil. Se o meu salário que eu estou disposto a dar é de R$ 1.500, por exemplo, eu posso começar com um plano de R$ 1.000, se ele ficar 3 meses, ele vai para 1.100, 3 meses 1.200, até chegar no 1.500. É um exemplo. Né? Empresas como na cidade de Caçador, que é a cidade onde eu resido atualmente, tem planos para... Os jovens solicitaram uma academia dentro da empresa. A academia foi instalada dentro da empresa, só que não basta eu entrar na empresa para ter direito à academia, porque existe uma fila, existem mais pessoas querendo participar daquela academia. Então eles estipularam que o primeiro passo para você poder participar da academia, que é uma academia super modelo, a mais bonita da cidade, que todo mundo teria vontade de estar lá, mas você precisa estar 6 meses na empresa. Então isso também é um incentivo. Né? Então são ações assim das mais diversas que podem serem realizadas dentro das empresas e que não envolve necessariamente dinheiro, não envolve necessariamente agrados e o que está mudando radicalmente é o tempo. Não se fala mais em 5 anos, 10 anos para eu ter uma ascensão na carreira. Vamos falar em 3 meses, vamos falar em 6 meses, vamos incentivar essa pessoa para estar gradativamente crescendo dentro da empresa. Alexandre, o que me parece então é que perfil de gestão também tem a ver com essa questão geracional e não necessariamente ser um gestor de determinada geração e acatar isso como uma máxima, mas sim estar aberto para ouvir todas essas inconstâncias que o mercado vem mostrando, que os profissionais estão mostrando e apresentando. Sem sombra de dúvidas, Fernanda. Com relação ao gestor em si, né, o gestor de antigo recursos humanos, que isso aí já é uma palavra que não se usa mais, né, porque se você vai na história das relações humanas, os recursos humanos tratam a pessoa como recurso. Então eu tenho um veículo que é um recurso, eu tenho uma cadeira que é um recurso, eu tenho uma pessoa também que é um recurso. Então são empresas antiquadas as que pensam que uma pessoa é um recurso humano, né? Porque eu estou estampando na cara dessa pessoa aí apenas um número de identificação para ela, e se ela não me der aquilo que eu espero dela, eu mando embora. Né? As pessoas que estão tratando hoje em nível top de excelência com relação a pessoas, nós estamos falando em gestão estratégica de pessoas. Né? O que é isso? Não existe pessoa errada,
Existe pessoa no lugar errado. Então, muitas vezes eu posso ter um excelente comunicador, uma pessoa altamente disposta dentro da empresa que está lá no meu setor de estoque. E daqui a pouco eu tenho uma telefonista que é introvertida, que tem vergonha, mas que está ali porque foi o que arrumaram para ela, o que ela passou no processo seletivo. Mas eu, como gestor estratégico de pessoas, tenho que estar atento, porque muitas vezes a pessoa certa está na minha empresa, só que ela está no lugar errado. Então, às vezes, lá no estoque eu tenho um excelente recepcionista e aqui na recepção, de repente, eu tenho uma excelente pessoa que se daria muito bem no setor administrativo, no setor contábil, enfim. Nunca o gestor deu oportunidade para essa pessoa, para ela se expor, para ela dizer quais são suas características e no que melhor ela estaria enquadrada. Alexandre, mudando um pouquinho a perspectiva do nosso assunto, que a gente falava de mercado de trabalho, a gente fala de empresas, organizações, agora olhando pelo lado das pessoas. A gente fala muito o que as empresas precisam considerar, o que é importante levar em conta, mas e com relação às pessoas? A partir do momento que eu identifico, meu perfil é esse, considerando que eu tenho determinados aspectos, potencialidades, o que as pessoas precisam levar em considerações? Talvez cuidados ou talvez potencializar essas oportunidades que a própria questão da geração em que ela está inserida traz. A dica daí que fica aqui para as pessoas em si, né, independente da sua profissão, que é bom para alguns e ruim para muitos, né, é o constante aperfeiçoamento. Então, eu saber a que geração eu pertenço é muito importante, mas eu saber que preciso lidar com outras gerações é essencial para me manter no mercado, né? Então, a dica que eu poderia dar aqui individualmente para as pessoas, independente da área em que atua, é que sempre procure melhorar, sempre procure fazer aquilo que não é a sua habilidade. Né? Então, eu não sei, eu sou um administrador ou eu sou um jornalista e não sei cozinhar, por exemplo. Por que não fazer um curso de culinária? Mas isso daí não tem nada a ver com o trabalho, tem muito a ver com o trabalho. Tem muito a ver com as pessoas novas que tu vai conhecer, tem muito a ver com o ambiente novo que tu vai conhecer e muitas empresas estão fazendo isso, instigando isso a fazerem cursos distintos das suas áreas, porque muitas ideias que estavam em outras áreas podem ser inseridas dentro do mercado em que você atua. Então, não importa se você é baby boomer, se você é um X, se você é um Y, se você é um Z, o que importa é que você tem que estar adequado com a geração que você pertence, mas também saber lidar e saber transitar junto às outras gerações. Isso que tu falas, Alexandre, é muito visível, como tu já comentaste anteriormente, na questão da família, né? Mas existe também, me parece, e agora trazendo para o lado familiar, porque isso de certa forma está relacionado, mas a questão dos pais também entenderem. Meu filho não fala a mesma língua que eu, muitas vezes. Isso também seria entender tudo isso minimizaria muitos conflitos familiares a partir do momento que se entende. Meu filho tem determinado perfil, é dessa geração, ele é mais introvertido, mais extrovertido. Então, não é nem só uma questão de mercado de trabalho, de vivências profissionais, mas é uma questão de relacionamento interpessoal e com a própria família. Isso aí eu vou falar agora diretamente para os pais de jovens, né? Aquele jovem que entrou agora na universidade ou o teu filho que está saindo da universidade. Saiu uma pesquisa que é quentíssima, Fernanda, que é do final do ano passado, uma pesquisa norte-americana de 3 universidades super respeitadas lá, que é o seguinte: 50% dos filhos dos norte-americanos, eles terão salários menores do que seus pais. E com uma diferença: os filhos terão mais estudo que os pais e um salário menor. Então isso vai, daqui uns dias, daqui pouco tempo, isso aí vai impactar muito aqui no Brasil. Por quê? Porque eu sei que muitos pais trabalharam muito, tiveram afinco no serviço, com aquela ideia de dar para o filho aquilo que não teve. A universidade, por exemplo, é um exemplo vivo disso, né? Nós vivemos aqui numa região onde a maioria das pessoas que estão fazendo a universidade é o primeiro formado da família.
né? E isso não significa que ele vai ter um sucesso garantido, isso não significa que ele vai ter um salário melhor que seus pais, isso não significa nada. Então, para que os pais não se frustrem e para que os próprios filhos não fiquem frustrados, isso é uma tendência já internacional e eu não posso dizer aqui, então não adianta estudar, vamos parar de estudar que não vai ganhar um salário melhor que o pai. Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo te dizer que tu vai ter que ir muito além do estudo. Tu vai ter que terminar a graduação, tu vai ter que ir para uma pós-graduação, tu vai ter que de repente buscar uma segunda graduação e muito provavelmente a busca pelo aperfeiçoamento pessoal, tanto na área de ensino quanto na área profissional, vai ser constante para as próximas gerações. Isso é algo que já está acontecendo no mundo, as pessoas já estão vivenciando isso e uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, fortemente está vindo para o Brasil, é a ideia do trabalho em casa, o homework. Então, a geração Y e principalmente a geração alfa, se você tem filho aí de 4, 5 anos de idade, você já tem um alfa em casa, muito provavelmente, então de 50% dessa população, ela vai trabalhar a partir de casa, né? Com o seu computador, com o seu notebook e não importando muito o ambiente de trabalho, mas ela vai produzir a partir de casa. Então as novas mídias deram essa oportunidade e que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas estamos vendo que algo novo vai vir no mercado de trabalho e nós temos que ficar atentos a isso. E daí, Alexandre, a gente entra naquele aspecto que se fala do profissional, a importância dele ser cada vez mais dinâmico, que sim é importante conhecimento, umas habilidades, atitudes, essa integração, não só conhecer, mas saber fazer e como fazer. O chá, né, que é o conhecimento, habilidades e atitudes, já que a gente aprende lá na administração, ele já não basta mais. Né? Eu preciso colocar um outro elemento aí, que é a visão holística de mercado, né? Porque eu chegar na URI, por exemplo, e perguntar para o guarda onde fica o setor de comunicação e ele não saber me dizer, isso não me serve mais. Mas na cabeça de um guarda do século passado, ele diria, bom, eu estou aqui para guardar essa guarita. Né? Hoje, um funcionário que diz apenas que esse é o meu setor é um funcionário que está fadado a sair do mercado, muito em breve, inclusive aqui no Brasil. Então, achar que eu tenho especialidade em jornalismo, que eu sou especialista em administração ou especialista apenas em contábeis e esse aqui é o meu setor e o resto eu não tenho que saber nada, é um grande tiro no pé. Eu tenho que ter uma visão gradativa, holística da organização e saber tudo o que acontece e de preferência saber um pouquinho de cada setor para saber lidar com as pessoas que são externas, com as pessoas que são internas e essa ideia da especialização, ela só tem um setor que está vingando e que tem dado certo no Brasil, que é no setor da saúde. Então você pode verificar que antigamente existia o médico da família, que ele tratava de tudo, né? Desde o problema do coração da avó até a unha encravada do vô. Ele fazia todo o check-up de todo mundo. Hoje nós temos pessoas que são ortopedistas e que trabalham só com o ombro, só com o joelho, somente com o dedo do pé. Então, na área da saúde é uma área que está em voga a especialização, né? Cada vez pessoas mais especializadas em determinado assunto, mas para todas as outras áreas, seja ela engenharia, administração, comunicação, a própria área de saúde, mas não específica na medicina, a pessoa tem que se pensar e tem que se dedicar a uma visão mais holística da sua organização. Isso fica, a gente está se encaminhando para o encerramento do nosso programa, mas isso fica extremamente pertinente, Alexandre, especialmente porque tu atuas em sala de aula, trabalha com o ensino superior. E fica evidente isso, por exemplo, ano após ano, cada vez as pessoas vêm mais com características diferentes? Sim, sim. Eu atuo já como docente há 18 anos e é visível essa diferença, essa percepção que a gente tem, principalmente no que diz a respeito ao comportamento das pessoas. Então a gente tem exemplares em casas também, né, que a gente vai verificando que existem essas diferenças, mas em sala de aula é um outro aluno sim, é um outro perfil sim, e de uns 20 anos para cá a neurociência tem ajudado muito a área da administração para desvendar esses mistérios. O pouco que tem estudado sobre neurociência, inclusive minha esposa é especialista em neurociência, então eu escuto muito dela isso que eu vou falar para vocês, mas não estamos diante de um
cérebro novo, mas estamos diante de novas conexões cerebrais. O que significa dizer isso? Se eu pedir aqui para qualquer um dos nossos telespectadores, vamos sair daqui e vamos para Passo Fundo, muito provavelmente nós iríamos pela mesma estrada, né? Existe uma estrada pavimentada para isso, nós iríamos por esse caminho. Fosse a pé, fosse de carro, fosse de ônibus, não importa. O que é uma nova conexão? Uma pergunta que eu faria para vocês, só existe esse caminho? Provavelmente vocês estão pensando que não. Aí se eu perguntasse quantos caminhos existem, vocês chutariam um número bastante alto e eu diria para vocês que o número é infinito. Então, uma nova conexão cerebral é você sair de um lugar e ir para outro lugar por caminhos que podem ser diferentes. E é isso que está acontecendo com as novas gerações. Então, você que tem um filho de 16 anos e um outro de 4 anos morando na mesma casa, você já é perceptível isso dentro da tua casa, que eles não pensam da mesma forma, que eles não reagem da mesma forma, eles já caminham de um jeito diferente. Os dentes de criança de 9 meses já estão nascendo agora, enquanto há 20 anos atrás era com 1 ano e meio, 2 anos. Então estamos sim diante do mesmo cérebro com novas conexões cerebrais. São mais rápidos, são mais ágeis. Dentro da sala de aula eles enchem o saco do professor mais cedo e isso tudo é real e nós temos que nos virar nos 30 para poder estar diante desse público e estar também atendendo às necessidades deles. Alexandre, infelizmente o nosso tempo é curto para discutir um assunto tão vasto e com tanta possibilidade. Mas mesmo assim, muito obrigada pela tua participação. O nosso programa está de portas abertas para um próximo momento a gente voltar a discutir. Eu que agradeço, deixar um abraço aqui para todos os nossos telespectadores e dizer que cuidem sobre gerações, porque às vezes não é um problema interpessoal, é um problema só de pensamento diferente, porque nasceram ou viveram em uma época diferente. Muito obrigado. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.